agradecer a Elisa pela disponibilidade pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência dela com a gente. Tá joia. Gente, boa noite, tudo bom? Puxa, tá cheia a sala, né? Porque será que esse tema interessa tanto as pessoas, não? Pessoalmente, eu sempre que vejo uma palestra interessante dentro da temática, eu também fico no lugar de vocês, eu vou assistir, né? E tentar entender um pouco mais. Sempre tem coisa nova, novidade, pessoas muito boas trabalhando dentro dessa área sobre a questão do equilíbrio emocional. Bom, eu pessoalmente trabalho aqui no Einstein, no setor de pesquisas do Einstein, no Instituto do Cérebro. Então a gente investiga, né, correlatos relacionados ao bem-estar, né, à atenção, ao equilíbrio, né, e, enfim, e também o comportamento das pessoas, né. Então essa é a minha área de pesquisas aqui no Einstein, em neurociências e comportamento. Bom, eu também sou fellow do Mind and Life Institute. Alguém já ouviu falar do Mind and Life Institute? Né? O Mind and Life Institute é a instituição responsável por muitas pessoas hoje darem credibilidade à meditação, à yoga, a práticas contemplativas. Por quê? Ainda no final dos anos 80, o Mind and Life Institute começou a reunir contemplativos do peso do Dalai Lama, por exemplo, com grandes cientistas das mais importantes universidades, né? Desde Harvard, Princeton, etc. Grandes pensadores como Richard Davidson, lá de Wisconsin, para começar a investigar de forma realmente séria, né? E tendo o suporte dos contemplativos, né? Das pessoas que realmente sabem, conhecem das práticas, para que hoje a gente pudesse dar credibilidade aos efeitos, aos benefícios de sentar por alguns minutos, né, durante o dia e tentar sentir os benefícios disso, tá? Muito bem. Então vamos ao tema. Por que será que as pessoas estão tão interessadas no tema do equilíbrio emocional? Infelizmente, porque as pessoas estão doentes. Muitas, né? Essa é uma survey que foi feita pelo pessoal da USP e publicada em 2012 na PLOS ONE, falando sobre as megalópolis, né, e os transtornos mentais das megalópolis. Os resultados aqui são da megalópole de São Paulo, ou seja, onde nós estamos. Cerca de 30% dos entrevistados reportaram transtorno mental nos últimos 12 meses. Não é muita coisa? Gente, pensa bem. 3 de cada 10 paulistanos chegam ao critério diagnóstico de transtorno mental. Se você chega a um critério diagnóstico de transtorno mental, você está precisando de ajuda, você concorda comigo? De ajuda de um tratamento psiquiátrico, né? 3 em 10 pessoas da cidade de São Paulo. Não sei por que tantas pessoas querem mudar para essa cidade, né? Caramba! Bom, destrinchando um pouco mais, cerca de 20% são indivíduos com transtornos de ansiedade, 11% transtornos de humor, como a depressão, 4,3% controles de impulsos, 3,6% abuso de substâncias. E já há um bom tempo sabe-se que esses transtornos envolvem o quê? Desregulação emocional. Bom, e hoje em dia, né, com tanto interesse pela inovação, né, todos vocês aqui, né, eu também. Aliás, eu sou uma das usuárias, né, dessa laboratório aqui de inovação, né? A gente desenvolveu um aplicativo de bem-estar, né, juntamente com uma indústria, e esse aplicativo em breve deve estar aí, enfim, disponível para as pessoas, né? Então, assim, recomendo muito vocês virem aqui para a Eretz, tá? Tecnologia, né? Eu sou da velha guarda da computação. Gente, vocês acreditam que eu aprendi a programar em cartão perfurado? Eu aprendi a programar em COBOL, Fortran,
né? Fortran, quando eu vi aquele filme lá das Hidden Stars, né? Das negras que contribuíram, né? Mulheres negras que contribuíram para a NASA, eu vi lá que elas estavam programando em Fortran. Eu falei, nossa, né? Então enfim, tecnologia. Então, desde aquela época eu sou meio que ligada em tecnologia, pesquisa, esse mundo digital, uso de aplicativos. A gente sempre quer mais eficiência, não é isso? A gente precisa de tempo para as coisas, para a família, para os amigos. Nossa, não é coisa demais aqui? Cadê o tempo para a nossa vida? Assim, né? Elisa, por exemplo, um tempo para mim. Né? A gente está tão voltado para o mundo externo, mas que tempo nós temos para o nosso mundo interno? Já vou dizendo que equilíbrio emocional é algo que precisa ser cultivado. Né? Cultivo interno para o mundo externo. Né? Então, para cultivar, a gente precisa se dedicar. Assim como um agricultor, assim como alguém que está plantando flores. Né? Tem que colocar semente, regar no dia seguinte. Se você ficar, não quero mais regar. O que vai acontecer? Morre. Né? Então, assim, lamento dizer para os rapidinhos, apressadinhos, mas tudo o que precisa ser mais permanente, né, como equilíbrio emocional, exige regar todos os dias. Todos os dias, né? Bom, vamos falar um pouquinho então dessa importância de cultivar o equilíbrio emocional e as relações saudáveis. Vou começar falando um pouquinho sobre um estudo publicado na Lancet em 2015 sobre o bem-estar psicológico, a saúde e o envelhecimento. Se a gente quiser envelhecer bem, e provavelmente vamos envelhecer, não é isso? Quantos anos vocês acham até quantos anos vocês acham que vão viver? Sei lá, talvez uns 100 anos até, né? Pelo menos uns 80 a gente aposta, né? Considerando os avanços todos da medicina, enfim. Só que a gente quer viver bem, né? Quer esse equilíbrio, quer essa qualidade de vida, quer esse bem-estar. Então, vamos entender um pouquinho esse estudo publicado na Lancet. Ele começa falando um pouco sobre o bem-estar. O bem-estar de duas categorias, sob o ponto de vista hedônico e dos pontos de vista eudaimônico. Alguém já tinha ouvido falar nesses termos, hedônico e eudaimônico, né? Os gregos já usavam esses termos, Aristóteles, tá? E o que quer dizer bem-estar hedônico e o que quer dizer bem-estar eudaimônico? O bem-estar hedônico é aquele relacionado aos sentimentos ou humores diários, como felicidade, tristeza, raiva, estresse, e podem ser reportados de forma relativamente direta, né? Em geral, esse tipo de felicidade, ele também depende muito do mundo externo, tá? Dos estímulos externos. Se eu fico triste, alegre, né? Enfim, no meu dia a dia, tá? Em geral, depende do que está acontecendo no aqui e agora. Então, ele é muito dependente de fatores externos, o bem-estar hedônico. O indivíduo hedônico é aquele que vai atrás dos prazeres do mundo, não é isso? Tá? Então, o mundo realmente pode dar prazeres? O que vocês acham? Sim. Felicidade hedônica é, portanto, importante? Sim, é importante. Só que se você depender só de felicidade hedônica, você terá problemas. Quando as fontes que geram esse tipo de bem-estar não estiverem presentes, né? Perdi o emprego. Perdeu o emprego. O emprego era a minha fonte de felicidade, né? Agora eu não sei mais o que vou fazer da minha vida. Não acontece com muitas pessoas, né? E qual pode ser um suporte, então, para esses momentos em que as questões externas não estão indo de acordo com o que esperamos? O alicerce interno, tá? O alicerce interno de bem-estar, que está muito mais relacionado ao bem-estar eudaimônico, que está ligado ao propósito das nossas vidas. Julgamento sobre o significado e o propósito de vida. E isso exige uma reflexão, uma comparação com alguns padrões. É uma coisa que a gente tem que estar buscando o tempo todo e cultivando, né?
O bem-estar eudaimônico é aquele que eu cultivo internamente e trago para o mundo. Ao contrário do hedônico, que é aquele que eu sequestro do mundo para mim, o eudaimônico é aquele bem-estar que eu cultivo de dentro e trago para o mundo. É o meu benefício para o mundo, ok? Tem a ver com o que eu quero deixar para esse mundo, que benefício eu quero trazer, o meu sentido de vida, o meu propósito de vida, né? Eu vejo que, principalmente as novas gerações, né, tem aquela questão de querer um propósito de vida muito cedo e imediato, não é isso? Tá? Não, eu tenho que entrar numa faculdade já com um propósito de vida, eu tenho que me formar com um propósito de vida. Como assim? O propósito de vida, provavelmente, ele vai mudar no decorrer do tempo, ele precisa amadurecer, né? Então, não dá para a gente ter um propósito para sempre permanente com 20 e 25 anos de idade, né? O bem-estar hedônico, nesse estudo da Lancet, né, ele foi comparado em países da América Latina e em países ricos de língua inglesa. Vamos começar com a nossa realidade, tá? Até vi um questionamento, será que dinheiro traz felicidade? Felicidade hedônica, sim. Felicidade hedônica, sim. A gente vai ver que o bem-estar no decorrer do envelhecimento, tá, ele tende a diminuir em países da América Latina. Assim como as preocupações tendem a aumentar, o estresse, né? O estresse, na verdade, ele é meio constante pela vida inteira, se você é um latino-americano. Assim como padrão de raiva, infelicidade não muda muito com a idade, mas dor aumenta, estão vendo? Né? Então, isso é o que acontece em termos da sua felicidade ou do seu bem-estar hedônico, né, se você é um habitante da América Latina. Vamos comparar com países ricos de língua inglesa. Em países ricos de língua inglesa, pessoal, a percepção de bem-estar está aumentando com a idade. Em outras palavras, talvez pelo todo o suporte, né, de assistência, saúde, previdenciária, etc., né, o bem-estar está aumentando com o envelhecimento. As preocupações diminuem com o envelhecimento. O estresse também diminui e a dor não aumenta tanto quanto nos países de América Latina. Então, assim, bem-estar hedônico até pode ser comprado, né? Mas o bem-estar eudaimônico, que é aquele relacionado ao sentido de vida, né, esse mesmo estudo traz uma questão importantíssima. A sobrevida, o tempo, a mortalidade, tá, ela é menor dos indivíduos que têm um propósito de vida claro. Se você tem um propósito de vida, um sentido na sua vida, tá, a chance de você viver, até viver por mais tempo é maior do que se você tem um baixo propósito de vida. Vocês começam a perceber, então, que algumas coisas que a gente não valoriza tanto no dia a dia podem ter um impacto fundamental, como, por exemplo, buscar um real propósito de vida, que trazer alguma coisa para o mundo, né? Por exemplo, o índice de bem-estar que foi criado pela Gallup e pela Sharecare, né, e que é utilizado para medir o bem-estar nos Estados americanos, leva em consideração 5 elementos para o bem-estar. Propósito, que basicamente é o sentido de vida. Aspectos sociais, né? Como são os seus relacionamentos, a qualidade dos seus relacionamentos. Aspectos financeiros, claro, né? A gente não pode ignorar que é importante um certo equilíbrio, não necessariamente uma riqueza, mas o suficiente para que você se sinta bem, né? Comunidade, tá? O seu entorno. E, claro, questões físicas, inclusive da sua própria saúde física. Então, esses são, vamos assim dizer, os elementos ou os pilares do bem-estar de acordo com esse índice.
É curioso notar que esse índice aqui ele tem sido até direcionador de políticas de saúde pública nos Estados Unidos, né? Um dos estados americanos, se eu não me engano, é a Geórgia, está em 20º pouco nesse índice, na escala, né, de bem-estar, no ranking de bem-estar americano, e um dos objetivos desse estado é conseguir estar entre os 10 primeiros em termos de bem-estar da população, tá? Agora vem o como, né? E como cultivar o equilíbrio emocional? Bom, não existem receitas mágicas, nunca acreditem em receitas mágicas, ok? Tá? Como eu disse aqui, é cultivo, é o dia a dia, é você se cuidar no dia a dia, a cada período da sua vida, né? Não adianta você querer comprar equilíbrio emocional e ter bônus para sempre, não existe. Para a gente entender um pouquinho isso, eu queria trazer um modelo, né, de equilíbrio mental e bem-estar que foi publicado em 2006 na American Psychologist, né, e foi publicado pelo Alan Wallace e pela Shauna Shapiro. Esse artigo tem muitas citações, tá? É interessante que ele tenta trazer uma visão oriental associada a uma visão da psicologia ocidental para a gente tentar entender um pouco melhor como que a gente poderia desenvolver um equilíbrio emocional. Tá? O primeiro passo, pasmem, é o chamado equilíbrio conativo. Equilíbrio conativo, o que é isso? O termo conação refere-se às faculdades da intenção e da volição. Em outras palavras, qual é a minha motivação? O equilíbrio conativo implica em cultivar a intenção correta e a motivação correta. E o que a gente vai entender aqui como intenção correta e a motivação correta? É uma intenção baseada em levar benefícios e evitar ao máximo prejuízos para as partes. Ok? Se você vai decidir por empreender em alguma coisa, né? E você sabe que vai levar benefícios não só para as outras pessoas, mas para você mesmo de alguma maneira, você está dentro do que a gente pode chamar de equilíbrio conativo. Agora, se você logo de cara sabe que vai prejudicar alguém, né? Enfim, o seu produto lá não é tão bom assim, por exemplo, né? Pode ter efeitos colaterais, né? Você já sabe, mas mesmo assim você quer ganhar dinheiro, você já está fora do equilíbrio conativo. O equilíbrio conativo, então, implica em você pensar realmente em benefícios e o mínimo de prejuízos possíveis nas suas tomadas de decisão, né, em termos da sua vida. Ok? Se a gente pensar seriamente, se você não for um psicopata, tirando psicopatias, né, que são transtornos, ok? Se você não é um psicopata, você concorda comigo que nenhuma pessoa normal, minimamente normal mentalmente, vai se sentir bem se souber que está prejudicando alguém? Né? Então, isso é um princípio para nossa saúde mental e bem-estar. Saber que está agindo de forma correta, a melhor possível. Fica claro? Eu gosto muito de discutir esse primeiro pilar, vamos assim dizer, nesse primeiro passo, porque ele é o passo fundamental, de acordo com esse modelo, né, que eu acho muito coerente. E, geralmente, nós esquecemos deste primeiro passo, não é? Na correria do dia a dia, no automatismo, nós somos engolidos, né, pela mídia, pelo marketing, e vamos simplesmente fazendo coisas sem parar para pensar, mas espera aí, por que eu estou fazendo isso? Qual o benefício que eu estou gerando? Ok? Então, se você tiver um equilíbrio conativo, tiver uma intenção correta, está pensando em levar benefícios para as pessoas, você já está no caminho do bem-estar, né? E do equilíbrio mental e emocional. Tranquilo? Lembrem-se sempre desse primeiro passo. O segundo passo é o chamado equilíbrio atencional.
O equilíbrio atencional, incluindo o desenvolvimento de uma atenção sustentada e voluntária, é crucial para a saúde mental e ótima performance em qualquer tipo de atividade significativa. Ou seja, eu preciso de atenção. Manter a minha atenção para começar, continuar e terminar. Se eu tenho um grande projeto, né, e eu tiver um déficit de atenção, talvez eu até comece, mas eu não vou manter e não vou até o final. Correto? E é tão difícil manter a atenção hoje em dia, não é? As distrações diversas, né? Desde o WhatsApp, que fica toda hora mandando mensagens, enfim, é tão fácil da gente ser achado, não é isso? Olha, um dos meus sonhos é me perder, né? E ninguém me achar por uns dias, né? Acho que é o sonho de muita gente, assim, tipo, né? Agora sim, ninguém vai me achar, né? Por quê? Porque toda hora a gente está sendo chamado para alguma coisa, a gente se distrai, se dispersa, e aquilo que a gente estava fazendo, daí a gente fala, o que eu estava fazendo mesmo? Né? E isso é uma perda em termos de produtividade incrível, gente. Né? Existem alguns estudos falando que, por exemplo, você está lendo um livro, alguma coisa, a sua atenção pode se perder até por 40% do tempo. Dava para você ter lido quanto mais, né? Você perde 40% do tempo de leitura por causa das distrações, da dificuldade de manter a mente ali, focada. Tá? E já vou começar a fazer uma introdução para falar que a gente vai falar sobre meditação como um dos antídotos, né? Mas não de uma forma, como direi, né, marqueteira, como muitas vezes a gente vê por aí, né, vendendo-se mindfulness, não é isso? Meditação, etc. Existem profissionais muito sérios que trabalham com mindfulness, com meditação, mas existe, infelizmente, uma infinidade, né, de pessoas que nem têm uma formação adequada, enfim, e estão ensinando mindfulness. Então, para quem quiser entrar nesse mundo de mindfulness, tenha muita certeza de com quem vocês estão aprendendo, né? O terceiro passo é o equilíbrio cognitivo. O equilíbrio cognitivo envolve estar calmo e claramente presente com as experiências da maneira como elas emergem, momento a momento, sem compreendê-las de maneira inadequada ou distorcê-las. Né? Isso é equilíbrio cognitivo. Estar ali presente e tentar realmente entender o que está acontecendo sem ficar tirando conclusões. Levante a mão a pessoa que nunca se arrependeu de ter entendido errado e tomado uma decisão, né? Ou falado uma coisa para alguém, que, né, ofendido alguém, não é isso? Tá? Porque entendeu errado. Tá? Todos nós já fizemos isso. Ok? Faltou o quê? Faltou equilíbrio cognitivo. Está ali presente tentando entender o que realmente está acontecendo. Né? Precisamos fazer julgamentos, claro, mas que esses julgamentos sejam baseados em fatos. Né? Qual é o seu perfil numa reunião? É daquele que rapidinho quer aparecer, falar qualquer coisa? Ou realmente aquele que quer entender e contribuir? Né? Silêncio. A habilidade de ficar em silêncio e ouvir, né, é uma habilidade super preciosa para a gente conseguir desenvolver. A escuta. Boa parte dos conflitos não existiria se tivesse havido uma boa escuta, correto? Preste muita atenção, principalmente quando você estiver numa reunião de trabalho. Puxa, peraí, equilíbrio cognitivo. Antes de eu falar alguma bobagem, deixa eu primeiro entender o contexto, me preparar, pensar bem no que eu vou falar. E aí vem o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele é uma consequência natural dos equilíbrios conativo, atencional e cognitivo. Não eram os três anteriores? A intenção, a motivação correta é o conativo, não é isso?
Para eu conseguir levar um plano do começo até o fim, eu preciso de uma atenção sustentada. E eu preciso procurar entender o que realmente está acontecendo, buscar os fatos. Isso é equilíbrio cognitivo, né? O equilíbrio emocional expressa-se por libertar-se da oscilação emocional excessiva, da apatia emocional e de emoções inapropriadas. Em outras palavras, é o desenvolvimento de habilidades de controle emocional. Ou seja, não é o excesso de emoções, nem a apatia ou a quase ausência de emoções, ou responder inapropriadamente emocionalmente, tá? Ok? É conseguir manejar, entender e perceber isso tudo. Tem a ver com inteligência emocional? Tem a ver com inteligência emocional, mas aqui a gente está querendo aplicar a inteligência emocional de uma forma benéfica, né? Recentemente, eu recebi ontem, inclusive, um artigo falando sobre o dark side da inteligência emocional, né? O lado negro da força da inteligência emocional. Como assim, lado negro da inteligência emocional? Existem pessoas inteligentes emocionalmente que usam suas habilidades para manipular as outras pessoas, ao invés de realmente trazer um benefício pessoal e para as outras pessoas também do grupo, né? E qual é a maneira da gente, entre aspas, se defender dessas situações? Nos tornarmos mais inteligentes emocionalmente, né? Então, assim, a forma de nos defendermos de um abuso de alguém que tem uma inteligência emocional e está usando para o mal, é a gente também desenvolver as nossas habilidades emocionais. Não tem outra saída. Ok? Uma coisa, dá para ligar ar-condicionado? Tá ligado. Tá ligado? É assim mesmo? Tá. Veja bem, são pessoas, sim, já entrando em menopausa. Não façam isso comigo, por favor, se puder. Diminuir um pouquinho a temperatura. Bom, tendo por base, tá, esses conceitos, né, esses passos do equilíbrio emocional, conativo, atencional e cognitivo, dois pesquisadores, Paul Ekman e Alan Wallace, desenvolveram este programa chamado Cultivating Emotional Balance, cultivando equilíbrio emocional. Esse é o Paul Ekman. Alguém aqui já ouviu falar de Paul Ekman? Não? Gente, Paul Ekman é simplesmente um dos maiores psicólogos do século XX. Ele está entre os 20 maiores psicólogos do século XX. E por quê? Porque ele desvendou os músculos, né, relacionados à expressão facial, as expressões das emoções, tá? Ele é considerado talvez o maior expert vivo dentro dessa área da expressão das emoções. Vocês devem conhecer talvez indiretamente o trabalho dele, né? Além do trabalho acadêmico, ele tem um trabalho na área de entretenimento. Por exemplo, alguém já assistiu aquela série da Fox, Lie to Me? Né? Então, ele é o consultor e inclusive, a vida dele, né, em alguns episódios, né, da série, retratada pelo personagem principal, tá? Fatos da vida dele reais. O outro entretenimento, vamos assim chamar, que vocês devem conhecer, é o desenho Divertidamente, né? Ora, quem assistiu o desenho certamente pensou, nossa, seja lá quem for que criou esses personagens, conhece muito de emoções, né? E como levar esse assunto para crianças, inclusive, né? Então, esse indivíduo é Paul Ekman. O outro indivíduo que está aqui é o Alan Wallace, que é um dos autores daquele artigo, né, sobre equilíbrio mental e bem-estar. O Alan é considerado hoje um dos maiores eruditos ocidentais no tema da meditação. Ele traduz diretamente os textos, né, do tibetano, ele conhece um pouco do sânscrito, mas a esposa dele é especialista em sânscrito, né?
E eles publicaram, esse daqui é um dos artigos, né, o artigo inicial, sobre a efetividade do programa, um treinamento contemplativo e emocional, reduz comportamentos emocionais negativos e aumenta respostas pró-sociais. Pró-sociais nesse sentido realmente de levar benefício, pensando em felicidade eudaimônica. E aqui estão os personagens, né, que vocês conhecem bem. Como muitos de vocês são da área de empreendedorismo, né? Vale lembrar que os melhores profissionais são sempre excelentes, comprometidos e éticos. Tá? Essa é uma frase do Howard Gardner, o pai da teoria das inteligências múltiplas. Olha aqui a palavra ética. E cada vez mais essa palavra está entrando nas organizações, nas corporações, não é? Hoje em dia existe até diretoria de compliance, certo? Então essas questões éticas se tornam pilares fundamentais nas grandes organizações. E como, né, cultivar esse equilíbrio, tá? Eu vou trazer algumas questões relacionadas à minha linha de pesquisa, né, que são as práticas contemplativas. Alguns dos programas de grande sucesso em manejo de estresse são baseados nessas práticas contemplativas. As principais são a meditação, o yoga e o tai chi. As práticas contemplativas estão relacionadas ainda ao desenvolvimento da empatia e de habilidades de comunicação, ao aumento da criatividade, foco e atenção, e dão suporte para uma abordagem mais amorosa e compassiva com a própria vida. Eu sempre gosto de consultar os melhores especialistas, né? Só fazendo um parênteses, eu pessoalmente fui diretamente treinada pelo próprio Paul Ekman e o Alan Wallace no programa do Cultivando Equilíbrio Emocional. Eu participei da primeira turma em 2010 e agora pausa para a propaganda. Nós temos aqui no Einstein uma pós, né, que se chama Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance, que forma instrutores deste programa, né, e para que as pessoas possam utilizar isso nas organizações. Tá? A próxima turma vai ser em 2019. A turma de 2018 esgotou-se rapidamente, né? Felizmente, estamos aí levando isso durante esse ano. Tá? Mas, voltando aqui aos grandes especialistas, né? Então, temos aqui o mestre Yoda, um grande mestre das artes contemplativas. Fazer pausas precisamos aprender. Direcionar a atenção precisamos saber. Relaxar a mente e corpo, meditar. Eu, pessoalmente, sou uma fã de Star Wars. Tem alguém aqui que é fã de Star Wars? Ah, só um, não acredito. Gente, numa sala de pessoas interessadas em inovação, geralmente a gente tem os maiores geeks aqui, né? Mas, muito bem, tá? Eu já cheguei até a dar aula vestida de Jedi, né? Mas isso é uma outra história. Mas... sem dúvida nenhuma, né, essas são habilidades bem interessantes para a nossa vida diária. Dentro dos nossos projetos de pesquisa, o primeiro artigo que nós publicamos aqui pelo Einstein, né, foi publicado, felizmente, na Neuroimage, uma das mais respeitadas revistas na área de neuroimagem, e esse artigo ficou como o mais baixado da revista por cerca de 4 meses. A gente ficou muito feliz, foi o primeiro trabalho, já publicamos na Neuroimage, né? E o título do trabalho é: O treinamento em meditação aumenta a eficiência do cérebro numa tarefa de atenção. E esse artigo foi para uma edição especial de neuroergonomia, né, o cérebro em ação. Bom, aqui a gente tem o teste de atenção que foi feito na ressonância magnética. Vamos escolhendo a cor, gente. Qual a cor? Isso, vamos falando a cor.
Difícil quando chega nessa última parte, né? Imagina que as pessoas responderam 180 vezes, né? É um bom teste de atenção sustentada, não? E nessa velocidade, tá? Uma palavra por segundo, ok? Pois bem, no final desse estudo, o que a gente observou? Que a atividade do cérebro de pessoas que não meditavam era diferente da atividade do cérebro de pessoas que meditavam há pelo menos 3 anos, durante a tarefa, que foi aquela que vocês viram há pouco, tá? Então, o que acontece aqui? Quem não meditava teve que recrutar essas áreas atencionais a mais para realizar a tarefa com a mesma performance do que indivíduos que meditavam há pelo menos 3 anos. Ora, se quem não meditava tinha que recrutar mais áreas cerebrais, quer dizer que quem meditava tinha um cérebro mais eficiente na tarefa atencional. Essa foi a nossa conclusão do estudo. Tá? Esse projeto, né, que foi do meu pós-doutorado na época, ele já rendeu cerca de 5 publicações diferentes. Né? Mas essa é a mais citada, talvez até pelo esse interesse na eficiência cerebral e na atenção, né? Esse estudo aqui é da Universidade de Harvard. Foi o primeiro estudo que indicou que haviam diferenças na espessura do cérebro, nessas áreas aqui vermelhas e amarelas, tá? Isso aqui é um cérebro visto de lado, né? Essas regiões eram mais grossas, elas eram mais espessas em pessoas que meditavam há pelo menos 10 anos do que em pessoas que não meditavam. Agora, não estamos falando de função, estamos falando de anatomia, estamos falando de estrutura, tá? Então, a estrutura do cérebro é diferente em quem medita comparado a quem não medita. Em áreas relacionadas à atenção e processamento sensorial. Interessante, não? Em um dos congressos que eu fui, eu tive a oportunidade de falar com a Sara Lazar, que é a primeira autora desse trabalho, né? Que é a professora lá do departamento de psiquiatria hoje em dia e de imagem, né? E aí, conversando com ela, eu queria propor da gente fazer uma colaboração. Por quê? Nesse artigo, ela diz que as pessoas mais idosas tinham mais diferenças, né? Quem meditava tinha essas áreas mais espessas no cérebro em comparação a quem não meditava. Em especial, essa diferença era mais acentuada nas pessoas idosas. Então, eu propus para ela que estudássemos idosos, ok? E aí surgiu esse artigo, que foi publicado, é o doutorado do meu aluno, do Rui Afonso, né? Em que nós estudamos mulheres idosas praticantes de yoga. Alguém aqui pratica yoga? E meditação? Ah, muito bom. Caramba, parabéns, né? Se a gente parasse para pensar em um ambiente como esse, a gente pergunta quantas pessoas meditavam há 10 anos atrás, né? Ia ser uma pergunta esdrúxula, né? Um olhar para o outro, assim. Mas, nossa, muito interessante aqui. E olha só. Bom, para quem está assistindo ali, não viu as mãos, mas 90% da sala levantou o braço, né? Então, a espessura cortical em mulheres praticantes de yoga, idosas, tá? Foi objeto desse estudo. E nós tivemos a colaboração da Sara Lazar, né? Autora do estudo anterior. Nós pareamos muito bem o grupo controle com o grupo yoga, inclusive com relação aos anos de escolaridade. Essas mulheres têm mais de 14 anos de escolaridade em média. Tá? Isso quer dizer pessoas que têm nível superior. Isso, em termos de Brasil e mulheres de mais de 60 anos, a gente está pegando assim, a nata em termos de escolaridade. E por que a gente foi atrás dessas mulheres? Porque anos de escolaridade é uma das coisas que mais protege o cérebro. Tá? Quanto maior os anos de escolaridade, mais o seu cérebro está protegido. Isso já é fato. E aí, a gente resolveu comparar essas mulheres. Bom, para falar a verdade, deu medo de não encontrar nada, né? Porque, enfim, ela já tem o cérebro mais protegido. Mas mesmo assim, tcharam, as mulheres que praticavam yoga há pelo menos 8 anos, elas tinham essas regiões pré-frontais do cérebro, áreas ligadas à atenção, à memória operacional, mais espessas do que mulheres não praticantes. Tá?
A gente pareou por vários fatores, inclusive a atividade física também, a gente procurou parear. Se tinha uma mulher no grupo controle de não praticantes que corria, no grupo yoga tinha uma mulher que fazia yoga e corria. Né? Então foi bem difícil conseguir recrutar as voluntárias por causa disso. Mas valeu o esforço, porque o artigo foi publicado na Frontiers in Aging Neuroscience, né, que é uma das revistas de ponta aí na área de envelhecimento atualmente. Como vocês podem ver, a mídia se interessou, mídia mundial, esse é um site russo. Né? E também fomos parar na página do Fórum Econômico Mundial, né, com o artigo a respeito deste tema. Tá? É muito legal a gente poder fazer ciência e ver que a ciência está chegando às pessoas, né? Que essas informações estão sendo propagadas e não ficam simplesmente em artigos hermeticamente fechados, né? Esse é um outro artigo mais recente, foi publicado há mais ou menos um mês, 9 de maio, né? Esse foi um estudo sobre psicologia organizacional em que testamos um programa de redução de estresse adaptado ao ambiente de trabalho e fizemos um estudo controlado randomizado. Esse programa ele foi desenvolvido principalmente pelo Steven Little. Eu fiz uma pequena contribuição. O autor principal é o Sirley Lacerda, que é o neuropsicólogo aqui do hospital. O interessante desse trabalho é que, ao contrário de muitos estudos e muitos programas de redução de estresse, etc., nós fomos diretamente conversar com a Confederação Nacional das Indústrias. Aliás, foi um convite da Confederação Nacional das Indústrias, né? Inicialmente ao Steven, né? E aí ele nos chamou para fazer a pesquisa, junto com o SESI. Tá? Então, conversamos com a diretoria da Confederação Nacional das Indústrias, gerência do SESI, enfim, diretoria do SESI. E aí elaboramos um programa que poderia ser adaptado ao ambiente corporativo, né, em especial de indústria, porque em indústria você não pode ficar saindo do que você está fazendo, né? Então, as saídas eram de 1 hora, para fazer 1 hora uma vez por semana, fora áudios que eles recebiam para praticar cerca de 15, 20 minutos, né, pelo menos mais 2, 3 dias. Tá? E a gente teve o cuidado de fazer um estudo controlado com grupo controle. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é estresse, tá? É uma das medidas de estresse. Esse grupo aqui de linha contínua foi o que passou pelo programa. Então, 2 meses depois, o estresse reduziu, ok? O grupo tracejado era o grupo controle que não tinha passado por nenhuma intervenção, então o estresse não reduziu. Num segundo momento, esse grupo aqui recebeu o programa. Olha o que aconteceu, o estresse diminuiu. E no final eles ficam, então, similares. Tá? Outro aqui é com relação à ansiedade, né? Ansiedade. Então, o grupo que passou primeiro pelo programa diminuiu a ansiedade, o outro que ficou em espera não diminuiu. Agora, esse aqui recebe o treinamento, diminui a ansiedade, e o outro se mantém. Ok? Esse daqui é o nível de atenção, né? O nível de atenção desse grupo aqui aumentou, o que passou pela intervenção, o outro não aumenta. Depois que esse passa pela intervenção, aumenta, e aqui os dois se encontram, né? Então o nível de atenção fica alto nos 2 grupos depois que ambos passam pelo treinamento. Ficou claro? Né? A gente está tendo bastante visualizações nesse estudo também, né? E, enfim, a gente gostou de ter tido todos esses cuidados, né? Então ele agora está pronto para ser implementado, né, pelas indústrias. Esse é um outro estudo, né, um estudo financiado pela FAPESP, tá? Um projeto de pesquisa com pessoas que têm esclerose múltipla. Então, além de trabalhar com pessoas assim sem diagnósticos, né, nós também temos aqui esse estudo com indivíduos que têm esclerose múltipla, que é um problema, vamos assim, de maneira geral, assim, é um problema neurológico e que também envolve processos autoimunes. A gente escolheu o Iyengar Yoga justamente pela possibilidade de usar todos esses suportes, estão vendo? Yoga usando cadeira, blocos, faixas, né? Porque os pacientes nem sempre têm uma mobilidade tão fácil.
E nós utilizamos também o nosso equipamento de ressonância magnética para avaliar a estrutura e função cerebrais. Utilizamos também o laboratório de marcha para avaliar a marcha. E estamos testando também um equipamento cortical de avaliação de fluxo sanguíneo, né, que é parte do doutorado da Maria Adélia, uma outra aluna minha. Um outro interesse mais recente, né, não por vários motivos, o que esse indivíduo está fazendo? Surfando. O que tem a ver surf com equilíbrio emocional, com bem-estar? Bem, eu comecei a ler alguns artigos, né, dizendo que médicos no sul da França estavam recomendando o surf para indivíduos com doenças crônicas, né? E hoje em dia a gente tem outros lugares do planeta, né, com médicos receitando surf, né? O surf hoje é uma modalidade olímpica, não sei se vocês sabiam também. E no Brasil, com essa costa maravilhosa, as oportunidades de a gente, né, poder explorar essa habilidade esportiva é muito grande, né? A gente pode também pensar em associar surf com meditação, como é o caso do Felipe Toledo, né, que a gente está tendo a oportunidade, estou participando de uma parte do treinamento mental do Felipe, né, e ele está tendo um desempenho bem interessante nesse último campeonato mundial. Esse é um dos... O que ele vai mostrar aqui é a manobra, né, que teve o aéreo de maior altitude e comprimento que registrado até agora. You saw that thing happening from a mile away. Criminal intent for the Toledo. So where is this going to factor in? What are you seeing with the judging you've seen so far this year? Where is this going to go? You kind of got to go. Você percebe o equilíbrio que é necessário, né? Just that turn itself, with so much backwash and bump, you know, like that thing's huge. Look at the distance. Is that a 10 maybe? It's going to be a 10, right? Então aí vem a ideia, né? Vamos investigar o cérebro, né, desses indivíduos também, tá? Parece divertido fazer isso? Gente, eu posso garantir que é, né? É muito divertido. Tem o contato da natureza, né? Eu tenho outros pesquisadores que hoje em dia estão estudando a importância do contato com a natureza. Pesquisadores japoneses, principalmente, eles têm chamado de banho de floresta. Em outras palavras, o quão benéfico é as pessoas irem fazer caminhadas, né, em ambientes como florestas, tá? Em fazer trilhas, caminhadas, quanto isso é bom para o equilíbrio, né, emocional, inclusive. Já há muito tempo se sabe, por exemplo, que a atividade física é é muito benéfico para a depressão, né? Indivíduos com depressão ou que têm histórico familiar de depressão deveriam fazer atividades físicas, tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer também é que não é só sentar e meditar, mas vamos lá, tira o bumbum da cadeira e vai fazer atividade física, né? É muito, muito importante inclusive para o equilíbrio emocional, ok? Mas eu tenho que surfar? Não, claro que não. Quer fazer yoga, quer correr, né? Eu conheço pessoas que, assim, correr é a válvula de escape. Vai correr, vai caminhar. Se o joelho está ruim, vai caminhar, então, né? Vai fazer arte marcial. A minha história de vida é muito mais ligada à arte marcial do que a qualquer outra modalidade. Apesar de que os últimos 3, 4 anos eu parei um pouco. Mas, enfim, dos 12 aos 45 anos, eu cheguei a ser instrutora de Aikido, que é uma arte marcial, né? Eu fui até 5º grau, faixa preta, né? Enfim, para mim acho que toda criança deveria ter pelo menos algum contato com a arte marcial, com judô, karatê. Sabe Karate Kid? Todo mundo assistiu Karate Kid, né? Se você pega um bom professor de arte marcial, você tem aquele componente filosófico, educacional, o indivíduo aprende a controlar seus impulsos, aprende a ser respeitoso, sabe?
né? Tudo isso deveria ser levado em consideração, né? Estou aqui surfando, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente nos meus tempos livres, né? Será que a gente tem mais alguns minutos? Eu trouxe aqui um TED, sabe os TEDs, né? Talvez vocês até conheçam esse TED, porque ele já deve ter uns 2 anos, mas eu sempre gosto de trazer quando o tema é equilíbrio emocional, longevidade, vida saudável, porque eu vou dar uma de spoiler, mas é mais para vocês prestarem atenção, tá? Ele vai concluir que para o envelhecimento com qualidade, o mais importante são as suas relações. E para ter relações equilibradas, você precisa estar equilibrado, não? Ok? Então, vamos lá. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were, and over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder, and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the 4th director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of 2 groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams,
We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors. One president of the United States. Some developed alcoholism. A few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top. And some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting. The Harvard men never ask that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when, about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, you know, it's about time. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this. Good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us, and the loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. When we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their mood stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships
On the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learned about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protected. But the people who are in relationships where they really feel that you count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is it so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we really like is a quick fix, something we can get that will make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, it's not sexy or glamorous. It's also life normal. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Legal, não, gente? Depois vale a pena vocês verem reverem, né, com mais tempo, enfim. Para terminar, uma frase de um famoso surfista, 11 vezes campeão mundial, Kelly Slater: "A motivação é temporária, mas a inspiração é permanente." É isso aí, gente. Muito bom. Se alguém tiver perguntas, enfim, ou não só perguntas, né? Quando a gente dá aula, a gente se acha, né? Na verdade, não é pergunta. Às vezes tem coisas mais interessantes para falar, inclusive. Por favor, digam as coisas interessantes que vocês gostariam de falar. Logo no começo. Passou. Acho que pode encerrar. Isso. Pode encerrar. Pode. Pode. Então, logo no começo, quando você fala do equilíbrio mineral, equilíbrio identitário, no equilíbrio, quando a
Sim. Você fala sobre fazer perguntas e tal. Mas na maioria das